Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a primeira reflexão bíblica da semana. Nós vamos falar sobre o Salmo de número 34, verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nessas últimas 2 semanas, queridos, nós refletimos nas Sagradas Escrituras sobre a maneira como devemos lidar com o medo, tendo como pano de fundo a experiência que Davi teve com o rei de Gate, o rei Aques, quando ele se fingiu de louco com o objetivo de não ser morto. Bem, nessa situação nós podemos ver que Davi viu a ação de Deus em seu favor, livrando do mal e libertando para que ele pudesse se salvar nessa situação tão difícil. Queridos, sinceramente, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nós estamos tendo que lidar com o medo constantemente. Além dos nossos medos naturais, nós estamos tendo que lidar com os medos que estão surgindo por causa da pandemia. Todavia, assim como Deus foi com Davi, Deus tem sido conosco. Deus tem cuidado de nós podemos dizer isso. E nós aprendemos que, em meio aos medos da vida, nós devemos louvar e bendizer ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor e devemos confiar no Senhor. Nessa experiência, Davi pôde provar da ação milagrosa de Deus em favor da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa semana. O verso 8 diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Isso está no verso 8. Sinceramente, para mim, esse é um dos textos mais fantásticos de toda a Bíblia, porque ele fala da vida prática com Deus, ele fala da nossa vida com Deus, do que pode ser a nossa vida com Deus, de como nós podemos experimentar diariamente a ação de Deus. Esse texto não fala de teoria, pelo contrário. É maravilhoso sabermos que Deus é bom, e isso não só na teoria, acima de tudo, na prática. Bem, o escritor e filósofo Albert Camus diz o seguinte: não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. Agora, por que é preciso provar, experimentar, comprovar do Senhor? Por que Davi não nos exortou simplesmente a pensarmos, lembrarmos, refletirmos, meditarmos do Senhor? Nós sabemos que quando nós provamos, nós realmente descobrimos o sabor e, convenhamos, é totalmente diferente alguém descrever o seu paladar por alguma coisa com o que nós podemos experimentar. Por exemplo, será que esse pão de mel está gostoso? Você acha que esse pão de mel está gostoso? Qual é o sabor desse pão de mel? Bem, a gente só pode saber se a gente experimentar desse pão de mel. E esse morango, será que ele está saboroso? Bem, a gente só vai poder comprovar se nós pudermos experimentarmos dele. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Deus é bom? Deus é misericordioso? Deus é amoroso? Meus queridos, nós só podemos saber disso na vida real, na prática. Nós não podemos saber isso de forma abstrata e hipotética. John Piper diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós mais nos satisfazemos nele. O Salmo 37, verso 4, nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Numa versão mais atualizada fica assim: coloque em Deus o seu prazer e Ele dará o que o seu coração deseja. Meu irmão e minha irmã, o que Davi está dizendo é que nós precisamos experimentar da bondade de Deus, provar, saborear e não apenas pensar em Deus, refletir sobre Deus. Nós temos que experimentar. E nós podemos conhecer a Deus de uma forma melhor e desfrutar da presença e da bondade de Deus. Isso é um privilégio para nós, porque Jesus Cristo nos aproximou de Deus. Algumas pessoas podem até se equivocar ao pensar que quando nós estamos falando de experimentar a bondade de Deus, isso nos isenta dos problemas. Isso não é verdade, porque é o contrário. Em meio aos muitos problemas e as tribulações que nós estamos vivendo, nós podemos vivenciar o cuidado, a proteção e a bondade de Deus. Em meio a esses momentos que nós estamos vivendo, difíceis, nós estamos podendo experimentar da bondade de Deus. Que Deus nos ajude,
Que Deus nos ajude a experimentar da sua bondade diariamente nos vínculos do Calvário.